Fala galera, tocando na área, se derrubar é pênalti e se não derrubar, eu faço gol. E estamos aqui hoje começando a última parte da fase 0. Essa parte nós vamos falar sobre memória. E por que nós vamos falar sobre memória no curso de inglês? Bem, eu já falei sobre isso antes, mas achei melhor reforçar que basicamente a base da nossa compreensão é o vocabulário. A ferramenta que vamos utilizar, técnica, né? A ferramenta técnica que vamos utilizar para aprender inglês em 12 semanas é aprender o vocabulário. Porque o vocabulário, ele é a base da compreensão de qualquer tema. Então vamos dar, por exemplo, numa situação hipotética que temos aqui um médico e temos aqui um advogado. Se eu der para as duas pessoas um texto sobre medicina, qual delas vai entender melhor? O médico ou o advogado? Bem, eu imagino que será o médico. Não porque ele é mais inteligente do que o advogado, simplesmente porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais vocabulário daquele texto que ele vai ler. Então a compreensão dele vai ser muito mais elevada. Se fosse um texto de direito, por exemplo, eu imagino que o advogado vai entender melhor do que o médico, e não porque ele é mais inteligente, simplesmente porque ele tem mais conhecimentos prévios, ele tem mais vocabulário sobre aquele tema. Então a compreensão dele será mais elevada. Claro o conceito? Então basicamente a nossa compreensão ela é estimulada pelo nível de vocabulário que nós temos sobre aquele tema que nós estamos falando. Num exemplo bem bobo, se uma pessoa que não entende nada de futebol vai ler um texto de futebol, ela vai ter dúvidas mais precárias, como o que é um escanteio, o que é um tiro de meta, ou quem sabe quem é a bola. Enquanto que a pessoa que já sabe de futebol, ela vai dar por suposto, ela vai passar batida por esses temas, porque para ela escanteio, ela sabe o que é, enquanto que ela vai focar em algumas coisas mais técnicas daquele texto. Claro o conceito? Então, quanto menos vocabulário eu tenho, menor a minha compreensão. E é por isso que é tão importante ter vocabulário. Eu já falei antes que uma pessoa que tem vocabulário, ela consegue se comunicar mesmo que ela não tenha nenhuma regra gramatical. Então, por exemplo, se eu fosse um gringo agora e estivesse falando com vocês em português e falasse eu ser Andrei, eu de futebol gostar bastante muito. Obviamente, a frase gramaticalmente não respeitou as regras de conjugação verbal nem de concordância nominal. Porém, mesmo assim, você conseguiu entender a minha frase. Mesmo que eu tenha tido alguns erros gramaticais, porque eu tinha vocabulário. Agora, se eu só tiver regras gramaticais e não tiver nenhum vocabulário, eu não formulo uma frase sequer. Logo, o mais importante para aprender um idioma é o vocabulário. E os cursos tradicionais, eles falham porque eles insistem em nos ensinar gramática e não ensinar vocabulário. Eu já falei de tudo isso antes, e o grande ponto é, tá bom, Tucano, eu já entendi que o vocabulário ele é chave, que eu tenho que aprender agora essas palavras de inglês, você falou que eram pelo menos 1.200 palavras, né, para aprender de inglês, porque 1.200 palavras é o vocabulário médio de um nativo de inglês, ele fala do dia a dia dele 1.200 palavras, então, se eu aprender essas 1.200 palavras, eu já tenho um vocabulário básico para poder me comunicar. Mas por que eu preciso aprender memória no curso de inglês? Bem, esse aqui não é um curso de memorização onde eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre memória, como memorizar qualquer tipo de informação, como estudar para passar em prova, como estudar para passar em concursos, como estudar para memorizar números, etc. Eu até ensino isso em outros cursos, por exemplo, na Tucano Weekend, eu ensino isso, mas eu não ensino isso nesse curso. Nesse curso, eu apenas ensino a memorização para memorizar as palavras de inglês, para que você consiga ter um vocabulário de inglês. A maior dificuldade das pessoas é reter o vocabulário. Então é muito comum ver que as pessoas querem aprender vocabulário, geralmente elas não sabem que tem que aprender vocabulário. Mas mesmo as que querem aprender vocabulário, elas não conseguem aprender vocabulário em um tempo rápido. Ela demora muito, tem que repetir a informação, ela não consegue memorizar aquele vocabulário. Então, esse é o maior problema das pessoas. Como eu vou te fazer aprender 1.200 palavras de inglês em um mês, em 4 semanas, que seria a primeira fase do curso, sem uma técnica apropriada de memorização? O grande segredo desse curso é utilizar técnicas de memorização para que você consiga aprender em tempo recorde o seu vocabulário de inglês. Estamos combinados? Perfeito. Então agora, nessa parte da fase 0, eu vou te ensinar como funciona a sua memória, como você vai fazer para armazenar as palavras que você aprender de inglês e que nós possamos, já na próxima fase, começar a realmente aprender vocabulário e aprender inglês. Claro o conceito? Então agora eu vou dar algumas aulas teóricas de memória para vocês e depois começaremos já com a parte prática.
essa é a última parte teórica do curso. A partir daqui, tudo será bastante prático. Então, fique atento e nos vemos no próximo vídeo.